Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindo ao programa Despertos da Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Boa noite pessoal, eu sou Cris de Pascoal e hoje entrevistaremos Deepak Sankaraveda, que é instrutor e compartilhador sobre a sabedoria divina, sênior criptológico e especialista em criptologia divina, que abordará sobre o mistério da queda do voo AF447 da Air France, codificado, pessoal, no filme Presságio. Tudo bem, Deepak? Que honra estar contigo novamente. Namastê, shalom, tudo bem, tudo ótimo. Prazer é meu novamente. Ok, Deepak, seja bem-vindo ao nosso programa. A Kabbalah é citada no filme Presságio por Nicolas Cage. Então, o filme é essencialmente cabalista, apesar de ser chamado de terror teológico. Deepak, o que é a Kabbalah? Muito bem. Vamos lá para o hebraico, né? A palavra Kabbalah, né? No português ou no inglês, né? Ela vem do verbo hebreu lekabel ou lekibel, que significa receber, tá? Daí então vem a palavra, né, mekubal ou mekubalim, né, que seria cabalista ou cabalistas, né? O que é a Kabbalah? A Kabbalah é a alma da sabedoria, né, que fragmentada encarna nos cabalistas, né, que são os recebedores, né, porque como a palavra diz, mekubalim, né, são os recebedores, né, aqueles que receberam a alma ou as centelhas da alma da Kabbalah, que é a alma da própria sabedoria, certo? Então isso é, em suma, resumindo rapidamente, o que é a Kabbalah. É simplesmente sabedoria, né, recebida, né, por essas almas, né, espalhadas aí pelo mundo. Legal, Deepak. E quem são os cabalistas aí? Então, às vezes eu falo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, os cabalistas, né, como eu falei, a palavra é mekubalim, né? Os cabalistas são esses receptores, né? Esses kli, a gente fala, o kelim, né, em hebraico, né? Vasilhas que recebem essas centelhas da Kabbalah, da alma da Kabbalah. Então, esses são os cabalistas. Eles são pessoas destinadas em cada geração a receber essas centelhas e manifestá-las para o mundo. Então, esses são os cabalistas. Então, o que é um cabalista? Por exemplo, eu sempre digo, tem que explicar isso para deixar claro, e isso não é segregação, mas é que tem muita gente que se aproveita dessas coisas, né? Tem gente que dorme, por exemplo, tem gente que dorme sem conotação, né? Algum místico de alguma natureza, e no dia seguinte acorda e diz que é cabalista. Entendeu? Não funciona assim. Não é assim. Tá certo? Isso é uma questão também que está ligada ao despertar, né? Geralmente um mekubal, um cabalista, ele sabe quem ele é e ele sabe quem ele foi em outras encarnações. Que interessante. Tá? Ele está totalmente ligado com a alma da sabedoria, né? Então ele recebe informações, né, que outras pessoas não teriam condições ou meios para alcançar. Tá? Ok, bacana. Deepak, o que é gematria, notaricon e o temurá? Muito bem, são ferramentas, né, da Kabbalah que os cabalistas usam e aplicam, né, nos mistérios para poder decodificá-los, né, e explicá-los, ou puxar para fora, né, os segredos desses mistérios. Então a gematria, ela é o cálculo do valor numérico das letras hebraicas, tá certo? Então, por exemplo, temos uma palavra como a palavra Herayon. Herayon é a palavra para gravidez em hebraico, né? Essa palavra Herayon, a gematria dela, a numerologia dela é 271, tá certo? E 271 é o número de dias que a gravidez dura. Certo. Tá certo? Então certo. É isso que a gematria faz, ela revela o mistério da coisa, né? O notaricon, né, é assim, digamos que eu tenho 5 palavras, né? Eu pego as letras iniciais dessas 5 palavras
e formo uma sentença. Essa sentença me explica o segredo dessa palavra. Por exemplo, Hitler, né? Hitler tem 5 letras, né? Essas 5 letras de Hitler, né? Que é o H, né? O I, o T, né? Em hebraico, o L e o R, né? Essas 5 letras de Hitler formam a sentença Aman, né? Yashuv, né? Torquemada le Rotseah, significa Aman retornará em Torquemada para assassinar. Nossa. Qual o segredo do Hitler, né? É que Hitler era uma reencarnação de um cara muito mal, perverso, que viveu 2.400 anos atrás e que naquela época quis dizimar os judeus que moravam na Pérsia. Esse sujeito chamava Aman. Ele já tinha idealizado esse plano todinho que ele fez agora, né, com o nazismo, né, 2.400 anos atrás, e que também era a mesma alma que estava no inquisidor espanhol chamado Tomás Torquemada. Nossa, interessante. Então, Aman, o Hitler Aman Yashuv Torquemada le Rotseah, né? Então, isso é o que Notaricon faz. E a outra é o Temurá. A Temurá é quando eu pego as letras de uma palavra e mudo elas de posição, né? Misturando elas, né? Para poder revelar o seu segredo. Tá certo? Então, essas são as ferramentas aí da Kabbalah. Perfeito. Muito interessante, né? Bom, eu gostaria de perguntar sobre aquela do Air France 447 que está codificada no filme Presságio. É isso aí. Então, o que acontece, né? Quando o filme foi lançado, lá nos Estados Unidos, acho que foi em dezembro, se não me engano, de 2008, e aqui no Brasil, né, em abril de 2009. Eu fui assistir o filme no dia 10 de abril de 2009, tá certo? Que foi praticamente quase um mês antes, né, do evento com a Air France. Correto. Né? Muito bem. Quando eu assisti o filme e eu vi a cena, né, em que o avião cai na frente do Nicolas Cage no filme, né, e que antes do avião cair descobre que ia acontecer alguma coisa ali por causa dos números na carta que ele recebeu do filho dele, né? O filho dele pegou lá na cápsula do tempo, para quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, né? Uhum. Ele descobre pelos números que estão na carta que ia acontecer algum evento ali, né? Quando eu vi a cena, eu saí do cinema já, né, com essa visão interior de que havia algum evento futuro codificado naquela cena, né? Muito bem, passou o tempo, aí houve o evento com a Air France, né? A Air France desapareceu misteriosamente. Ninguém sabe o que aconteceu, né? Tá na história. E aí eu fui rever o filme, né? Quando o filme tinha sido lançado já em DVD, eu fui na locadora, aluguei e fui assistir. Quando eu estava assistindo o filme, né? E chegou naquela cena que o avião cai lá na frente do Nicolas Cage, eu vi todos os mistérios que estavam codificados ali dentro sobre a Air France, né? Aí eu peguei, anotei tudo e fui fazer a decodificação para ver se eu estava delirando, né? Ou se realmente eu tinha visto o que tinha visto, né? E para o meu assombro, os códigos que estavam ali naquela cena eram impressionantes, tá certo? Nossa. Então, eu vou falar sobre eles aqui. Então, para a gente entender rapidinho, né? O texto, né, que é narrado naquela cena diz o seguinte, né? Quando o avião cai, aí passa uma reportagem, a cena, uma reportagem de TV, e uma repórter está falando no fundo, né? E ela está dizendo o seguinte, né? Hoje tivemos um dos piores dias da aviação americana recente, quando quatro aviões fizeram pousos forçados em vários estados, desde Maine até Miami. Um deles terminou em desastre quando o voo 74 de Pittsburgh caiu a 3 quilômetros da pista do aeroporto de Logan. As primeiras estimativas indicam 81 mortos. Tá? Esse é o texto, né, que é narrado no filme. Bom, então vamos lá. Se você pegar os 4 voos que fizeram pousos forçados que ela narra no filme, ao voo 74 que caiu, né? Você tem 474, tá certo?
Você aplica a ferramenta que eu falei, que é a Temurá, e muda de posição, você tem então, né, 447. Nossa, que coisa doida, né? Nossa. Então, o próximo número importante é o 81, né, porque foram 81 mortos que é narrado na cena, certo? Muito bem, 81 em hebraico escreve com duas letrinhas, né, que é a letra Pei e a letra Aleph em hebraico. E, ao contrário, a letra Pei e a letra Aleph, né, o Pei é o F, né, e o Aleph é o A, ao contrário fica AF. Uhum. Aí você junta, então, né, com o 447, você tem AF 447, que é a sigla, né, do voo, né, AF 447, né, que era o prefixo do A320 da Air France, que caiu no dia 31 de maio. Né? Muito bem. Continuando, então, né, ela cita duas cidades ali, Maine e Miami, no texto, né? Então, escrito em hebraico, né, o Miami, por exemplo, é Mem Yud Aleph Mem Yud, ou seja, M-I, né, A-M-I, Miami. Vai escrever Miami, né, em inglês, mas fala Sim. Miami. Sim. As três primeiras letras permutadas, né, de Miami formam, em hebraico, Mai, que é maio, em inglês, tá? Que transliterado para o hebraico. E as duas últimas que sobraram, que é o I e M, formam em hebraico a palavra Yam. Yam significa mar, oceano. Entendi. Então, olha só. Veja que o universo está cheio de códigos, né? Ele está codificado. Tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu, já está codificado no universo. Todos os eventos que acontecem no mundo, ele contém códigos impressionantes. Camadas e camadas de códigos que revelam eventos passados, presentes e futuros, né? Então, veja, o que o filme estava dizendo, né? A história, né? Os códigos encontrados naquela cena são AF447, Maio no Mar, né? Entendi. Olha só. AF447, Maio no Mar, estava codificado num filme que foi lançado em dezembro, 6 meses antes do Air France desaparecer. Nossa, que louco, né? Nossa, Então interessantíssimo. é um evento assustador. Só que não tem só isso não, tá? Tem muito mais coisas nesse trecho que eu decodifiquei, né? Aqui eu estou falando só riscando a superfície, mas dentro do texto tem até o porquê aquilo aconteceu, tá? E tem a ver com karma coletivo. Perfeito. É a nossa próxima pergunta, né, Deepak? O que é o karma coletivo, né, na verdade? É verdade. Muito bem, então é o seguinte, né? As almas, né? Elas são ligadas, né? Pelo tikkun, ou pelos tikkunim em hebraico, que é karma no sânscrito, né? Que são correções que nós temos que fazer vida após vida, né? Então as almas se ligam por eventos semelhantes que cometeram em outras, ou que fizeram, praticaram em outras encarnações, tá certo? Então o karma coletivo é quando o universo verifica que aquelas pessoas que estão ali, elas não vão fazer a correção que elas vieram para o mundo para fazer, tá certo? Então o universo vai, por misericórdia, e tira aquelas pessoas do mundo, né? Tira aquelas pessoas do mundo, né? Para que elas recebam uma nova oportunidade, né? Para retornarem ao mundo e começarem a correção novamente. Então, o que aconteceu ali foi karma coletivo. Isso está codificado também no filme Presságio. É explicado por que aconteceu aquilo com a Air France. Os códigos estão dentro dessa cena que eu estou falando no filme. Nossa, que coisa, hein? Eu posso até rapidamente aqui né, ler aqui um pedacinho do que está escrito, né, dentro dessa cena aí, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Então diz o seguinte, né? A mensagem codificada no filme diz que eles desapareceram na escuridão. Está codificado naquela parte ali,
né? Certo. Isso tudo obtido através dessas ferramentas que eu falei, né? Surge uma frase dizendo assim: Hem Nafal Rabo, que significa, né, eles cairão no oculto ou na escuridão, né? Ali naquele trecho do filme, né, a narradora, a jornalista que está narrando a cena, ela fala assim, ó, que a queda do voo no filme se deu em função de problemas na navegação, Uhum. que foi justamente o que derrubou o Air France, né? Foi problemas na navegação. Agora, por que tudo isso aconteceu, né? O que causou tudo isso? Estava codificado? Estava, né? Aí nós vamos entrar numa coisa muito sinistra nessa história, que é sobre o Anjo da Morte. Ah, então eu quero saber, ó, o que é e quem é o Anjo da Morte, já que vamos falar dele. Muito bem. Né? Então, o anjo da morte, né, digamos assim, ele é o cobrador, né, do karma. Né? Ele é aquele que vem, né, para poder cobrar essa dívida, né, dessas pessoas que não vão fazer essa correção. E é uma coisa muito antiga no mundo, né, não é uma coisa nova, né, essa questão do anjo do anjo da morte. Por exemplo, na Kabbalah, né, a história começa a ser contada no Midrash, né? Que o anjo da morte foi criado por Deus no primeiro dia, né? No dia da criação divina, né? Sua morada é no céu, de onde ele alcança a terra em 8 voos. Segundo conta, ele tem 12 asas, né? Enquanto a peste chega em um voo apenas, segundo está escrito no Midrash, né? Diz que Deus falou ao anjo da morte: eu entreguei o poder a você sobre todas as pessoas, não só sobre estes que estão livres da morte, aliás, só não esses que estão livres da morte, que são os Highlander lá que nós falamos, né? Certo. Muito bem. Então, esse é o anjo da morte, né? É aquele que vem cobrar o karma. Agora, o que é mais sinistro na história, né? É que pro anjo da morte fazer isso, né? Ele tem que entrar nesse mundo aqui. Uhum. E para entrar nesse mundo, ele entra na forma de uma pessoa. Ele assume o corpo humano. Então, como que o anjo da morte, como a gente estava falando, né, entra nesse mundo? Então, recentemente, né, agora acho que em 2010, foi lançado um filme chamado Devil, nos Estados Unidos. Aqui, acho que ele chamou Demônio, alguma coisa assim. Que é a história de algumas pessoas que ficam presas no elevador, e uma daquelas pessoas é o próprio diabo, que está ali para cobrar o karma daquelas pessoas. Né? Então, o filme começa com uma narrativa, e a pessoa que narra, a personagem que narra, é um cara chamado Ramírez. De novo, Ramírez, né? Interessante. Então, tem algum segredo na história, né? Então, a narrativa que ele dá no começo diz o seguinte, né? Quando eu era criança, a minha mãe me contava uma história sobre como o diabo anda na Terra. Às vezes, ela dizia que ele iria assumir forma humana para que pudesse punir os condenados na Terra antes de reivindicar suas almas. As que ele escolheu seriam reunidos e torturadas estando todas juntas num único lugar, né? Com ele fingindo ser uma delas. Eu sempre acreditei que minha mãe estava me dizendo, o que minha mãe estava me dizendo era um conto da carochinha. Essa narrativa é fogo, porque ela é verdadeira, você sabe? É justamente isso que acontece. Então, o Zohar ensina que nenhuma criatura do submundo ou das alturas entra aqui nesse mundo sem uma vestimenta apropriada. É semelhante assim, né? O astronauta, para poder ir lá na Lua, ele tem que vestir um traje especial, né? Porque senão ele não consegue sobreviver lá, certo? Essas criaturas também de outros mundos, né? Inclusive os astronautas antigos, né? Que é outro assunto, que vieram para cá no começo da humanidade, precisaram também usar, né? Um traje especial para poder entrar aqui nesse mundo, para sobreviver aqui, né? Então, anjos e demônios também, eles não entram aqui sem usar uma vestimenta humana. Então, o demônio, quando ele sobe aqui para cima, para poder reivindicar o karma das pessoas, né? Ele usa alguém, né?
Tem vários filmes que contam sobre isso. Por exemplo, tem um filme muito bom com o Brad Pitt, né? Chamado Encontro Marcado. Ah, é maravilhoso esse filme. Muito bom. É fantástico, maravilhoso, cheio de sabedoria aquele filme. Um anjo da morte vem para poder levar lá o empresário, né? E ele resolve aprender e experimentar esse mundo. E para isso ele pega um carinha lá, né? Que é o Brad Pitt, mata ele, né? Entra no corpo dele para poder interagir com esse empresário com quem ele queria aprender sobre a vida. E isso é uma coisa que o próprio Zohar fala, que os anjos, né, eles querem estar aqui também, nesse mundo, porque aqui eles podem experimentar, né, a alegria de servir o Criador, também estando no corpo. Olha que interessante. Então, aquele filme é fantástico. Então é assim que funciona. Então, quando cai um avião, quando tem mortes coletivas, essas coisas todas assim, uma daquelas pessoas que estão ali é o próprio cobrador do karma. Nossa, que interessante, hein? Que está ali no meio ali. Ele vai também, o corpo vai, né, ser destruído ali naquele evento também, né? Mas a alma que estava ali, na verdade, era só de um corpo vazio, porque a alma já tinha saído e o demônio, ou o anjo, né, estava usando aquele corpo ali para poder estar entre aquelas pessoas, né, e cobrar o karma delas. Então tem essas histórias de gente, por exemplo, que na hora H, né, resolve não ir para aquele lugar ou não pegar aquele voo, né? Mas às vezes tem casos que não funciona assim. Mas houve o caso lá do avião da Gol, né? Que caiu aqui no Brasil, lá em cima, lá. Que teve gente que desistiu de viajar e escapou do negócio. Escapou, é verdade. É verdade, sim. Isso tem a ver com karma, né? Bom, mas então, esse assunto é vastíssimo, né, Deepak? Mas o mais impressionante disso tudo é esse evento, né, codificado com meses de antecedência, né? Dentro de um filme, e os filmes contêm códigos, porque o roteirista que escreve o filme, né, ele é inspirado de alguma forma. Ou ele tem uma inspiração transcendental, né, e ele acaba codificando por inferência, né, essas coisas no roteiro, né, e aí os códigos estão ali, e os cabalistas existem para decodificar essas coisas e revelar esses mistérios todos. Olha, que bacana, né? Uhum. Bom, então estamos nos nossos momentos finais, né, Mauro? E antes de encerrar esse programa, eu peço ao nosso querido Deepak aí que forneça aos nossos internautas seus contatos e também onde eles podem adquirir seus livros, que eu recebi muitos e-mails aqui querendo saber onde podem adquirir seus livros, viu, Deepak? Vamos lá, então. Bom, deixa eu rapidamente, né, explicar uma coisinha. É verdade, né? Eu sou criptologista, é verdade, eu sou especialista em criptologia hebraica, né? Em códigos, tá certo? E na sabedoria divina. Essas coisas, só que essas coisas todas, né? Eu hoje encaro isso tudo como rótulos, tá? E eu tenho procurado me livrar dessas coisas todas, títulos todos que, né? Eu não quero peso na minha alma, você tá entendendo? Então, assim, a alma é autodidata. Toda a sabedoria que você vai encontrar, vai descobrir, vai aprender, já está codificada na sua alma. E a alma não recebe rótulos. Que bacana, certo? né? Então, tudo isso é que a gente usa aqui dentro, né? Especialista em criptologia, médico, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por exemplo, não é a faculdade que faz o médico, né? A alma é do médico. Com certeza. Então, a Kabbalah vai explicar sobre isso, né? Não é por exemplo, quem faz o bombeiro? O bombeiro entra na faculdade para fazer curso de como salvar a vida? Não. Eu nunca ouvi falar, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Os meus livros, né? Vocês vão encontrar no portal da editora Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. É onde vocês vão encontrar os meus livros. São 11, né? Publicados. Eu sou um escritor profícuo, né? Que fala, né? Escrevo até dormindo, né? Se alguém me vê dormindo, vai ver que os meus dedinhos estão mexendo à noite, né? Que eu devo estar sonhando que estou escrevendo alguma coisa, né? Então vocês vão encontrar lá. E para ter contato comigo, se alguém quiser, né, organizar uma palestra sobre esses assuntos, né? Ufologia mística, códigos, todas essas coisas que nós estamos falando aqui, né? Pode me encontrar no Facebook, né? Como Artesão da Luz, que é o significado literal de Dipankara Veda, né?
que é o nome de uma das almas que eu possuo, né? De Pankara Veda, né? Que é a alma de um hindu, né? E que está trabalhando para revelar o despertar, né? Para as pessoas, né? Para o mundo. Então, parte da nossa missão. Então, vai me encontrar no Facebook, manda um recadinho, se apresenta, né? Isso aí. Te aceitar, né? Vamos aprender, né? Usar o que o brasileiro tem de bom, né? Certo? Que é a cortesia, a educação. Chega de jeitinho brasileiro. É isso aí. Bom, Deepak, gratidão. Gratidão, pessoal. Gratidão aos nossos ouvintes. Até o próximo Despertos. Namastê, Shalom. Gratidão, Deepak. Até o próximo Despertos, todas as sextas às 21 horas. E quem quiser visualizar os nossos programas, entre no Kron TV no YouTube. Lá nós estamos com mais de 1 milhão de acessos. Estamos bombando aí na rede social. E contamos com você para, né, trazer esclarecimento e ajudar as pessoas a despertarem. É isso aí. Gratidão, Mauro. Gratidão, Deepak. Pode contar comigo. Gratidão. Pessoal. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Programa Despertos.